ficam pensando, passam parte da sua vida, 70%, pensando naquilo que passou, não pode ser mais alterado. 25% ansiosas por aquilo que está por vir, onde você não pode fazer tanto. E às vezes concentram-se 5%, porque acho que 70 mais 25, né? Para 100, eu acho que dá, falta 5, tá 5, né, dona Lourdes? É 5%, né? 5%. Bom, então, agora foi de leve, né, dona Lourdes? Olha lá, o que eu quero dizer é o seguinte: 5% é o presente, onde realmente as coisas acontecem. E a gente tem que, nessa correria que somos levados, valorizar o momento que é agora. E eu acho que esse CEP está sendo, de certa forma, histórico também. Está sendo proveitoso e é um privilégio para eu estar aqui, acho que para cada um de nós estarmos compartilhando tantas e boas informações com tantas pessoas especiais reunidas num só local. E no dia 11 do 11 do 11, muito bem lembrado. Então, a gente sabe que a chave de tudo é o amor. Quando a gente faz a coisa com amor, elas ficam guardadas na nossa mente, no nosso coração. Sim? E agora queremos convidar a banca, né, os papas do nosso seminário aqui. Então convidamos aqui a professora doutora Lourdes de la Rosa Nuchique. Vamos convidar o professor Dr. Fred Gonzalez. Também a professora Maria Isabel. Por favor. Estaremos dando então assim início a nossa parte da tarde, onde teremos agora essa mesa redonda. Tem alguém que me auxilie, né? Corrigindo, pessoal, professora Maria Isabel, e se vocês quiserem, podem sentar. Então, está apresentada a mesa, hein, pessoal? Espero que tenham paciência para me ouvir pela terceira vez. Não foi fácil e não vai ser fácil dizer ainda algo de novo ao que já temos ouvido ao longo destes dias. Eu vou tentar trazer aqui algumas ideias com as quais estou trabalhando presentemente, eu e o meu grupo. Vi um vídeo que estão disponíveis na internet, que são os TED, não sei se conhecem, conferências, estão disponíveis e é possível ver traduzidos. Vi uma palestra de um professor americano, Ken Robinson, sobre criatividade. E gostei daquele tema da criatividade, porque tinha muitas ligações com esta questão que temos aqui estado a trabalhar, em particular com os padrões e com a resolução de problemas.
E ele dizia uma coisa que me fez pensar um pouco. A escola, durante estes anos todos, tem cortado muito a criatividade dos alunos, não tem deixado muito espaço para os alunos serem criativos. E eu estou começando a tentar trabalhar um pouco esta questão da criatividade, ligando-a com a resolução de problemas e os padrões. Não sei se vou conseguir fazer alguma coisa, porque parece ser uma tarefa difícil, mas também se fosse muito fácil, se calhar não tinha muito jeito. Então eu vou começar. Eu tenho aqui tenho aqui um slide que tenta fazer alguma ligação entre os desafios que temos na aula de matemática e como é que esta ligação aos diferentes desafios se podem ligar com a criatividade. Eu acho que estamos todos interessados em procurar modos criativos de ensinar, de aprender e de promover também uma autonomia individual no pensamento crítico nos nossos estudantes. Quando falo de estudantes, falo no sentido global, desde o primeiro ano até os futuros professores. A matemática é apontada por muitos investigadores como um campo privilegiado para trabalhar a criatividade. Ela normalmente é muito ligada às artes, à música, mas há autores que dizem que a matemática é um campo privilegiado e pode ser criativo também em matemática. E a gente pode ser criativo, sobretudo, quando estamos perante tarefas que são desafiantes e que nos atraem. Sobretudo, temos que atrair, tem que haver aquela ligação afetiva de querer fazer a tarefa, mas ela também tem que ser desafiante. O pensamento criativo pode ser desenvolvido como uma capacidade poderosa para aprender matemática. Não só para aprender, mas também para ensinar. Ser professor também é ser criativo. Ela pode ser desenvolvida proporcionando aos alunos tarefas que, permitindo abordagens autónomas, possam gerar novas intuições sobre as ideias matemáticas subjacentes. Isto também já era uma ideia que Paulia falava. Recentemente, há um grupo de criatividade que está a aparecer nos encontros e que, muito trabalhado com a professora Rosa Leitner de Israel. Há um documento internacional que refere que a criatividade começa com a curiosidade e envolve os alunos na exploração e experimentação com base na sua imaginação e na originalidade. Não há uma definição consensual de criatividade, mas há aproximações sucessivas, mas esta questão da imaginação e da originalidade é a que ganha mais consenso. Criatividade é capacidade para produzir novas ideias, abordagens e ações e envolve o tal pensamento original. Também referem que muitas das tarefas que podem promover a criatividade são as tarefas mais de natureza aberta, as investigações e mesmo os próprios problemas que sejam abertos na questão da própria resolução, assumindo forma de resolução de problemas e a formulação de problemas, explorações ou investigações. Esta questão da formulação de problemas, não sei o que é que se tem passado aqui no Brasil, mas em Portugal a resolução de problemas teve muito impacto, apesar do sucesso não ter sido aquilo que foi esperado, mas a formulação nunca fez parte sistemática das nossas aulas. E Paulo dizia precisamente que uma aula de resolução de problemas fica completamente incompleta se não dermos oportunidade aos alunos de formular problemas. Portanto, quando falamos em resolução de problemas, devemos também contabilizar esta parte da formulação.
A criatividade em matemática vai compreender a capacidade de formular problemas, encontrar caminhos para resolvê-los, inventar fórmulas, teoremas, etc. Para que os estudantes sejam criativos, devem ser capazes de elaborar e propor questões que estendam e aprofundem os problemas, resolvendo-os de múltiplas maneiras. A resolução de problemas em si é um processo criativo. A satisfação de ser confrontado com uma situação nova e tentar resolvê-la assemelha-se a encontrar um muro matemático, descobrir que há muitas formas de contornar ou salvar. Formular problemas implica criar novos problemas. E, portanto, é com este enquadramento que também aparece o Silva, que refere que a resolução e a formulação estão intimamente ligados com a criatividade. Portanto, isto não é uma ideia nova, mas que de vez em quando temos que revisitar algumas das ideias que estão esquecidas ou que muitas vezes as juntas já estão todas trabalhadas e elas não são trabalhadas, porque entretanto outras coisas vão aparecendo e a nossa atenção vai se desviar. Neste sentido, eu quero aqui, eu tenho medo de me estar a repetir, porque eu já não sei o que é que disse aonde, mas esta ideia que eu quero aqui apresentar é um pouco a síntese do que eu fiz nestas 3 apresentações, que é, eu gostava que os meus alunos e os meus professores fossem mais criativos e dessem a oportunidade também aos seus alunos de serem também criativos. Nesse sentido, eu estou convencida que as tarefas abertas, entre as quais a resolução de problemas e a formulação, assim como os padrões, em particular com o seu construto, a generalização, podem ser um bom contributo para a criatividade, uma vez que qualquer uma destas componentes tem estas 3 dimensões, que é a fluência, a flexibilidade e a originalidade. Fluência, uma capacidade de reduzir o grande número de ideias, tem que resolver muitos problemas para saber resolver problemas. Flexibilidade, tem que saber escolher aquela que melhor se adapta à situação. E a originalidade, não é? Eu tenho que dentro daquilo tudo que eu sei saber uma forma que seja diferente e que se marque a diferença. Portanto, a tal forma única de produzir ideias. Portanto, eu penso que estamos dentro do campo de gerar criatividade, se assim se pode dizer. Agora eu vou tentar mostrar algumas tarefas que tentam fazer esta ligação destes diferentes conceitos. Eu tenho que pegar num padrão, não vos vou amassar mais com padrões, mas este é noutra perspectiva. É uma tarefa que alguns autores dizem estruturada, e é observar aquela figura que tem umas bolinhas e imaginar que é o primeiro termo de uma figura. E agora pedir para construir uma sequência. Aqui, neste tipo de trabalho, não é só a construção ou só o ver. O que é importante é o explicar, os porquês. Os porquês têm que ser uma constante nas nossas aulas. O questionamento é muito importante. E o tipo de questionamento que a gente provoca nos nossos alunos. E depois escrever a expressão numérica que traduz o tal modo de ver e calcular o tempo. Mas depois há uma segunda questão, que é imaginar que naquela sequência, aquele não é o primeiro termo, mas é o segundo termo. Então, qual seria o primeiro termo? Portanto, é aqui um problema que eu penso que dá largas à imaginação de quem o está a fazer. E depois a questão de convencer o outro do modo como estão a pensar. Tenho aqui alguns exemplos, eu não vou perder muito tempo, senão não dá. Mas estão aqui, o que está a verde é a segunda parte. Portanto, o lilás é o dado, o azul foi construído e depois vão voltar atrás e ver o que é que seria o primeiro termo. Aqui há alguns exemplos que poderiam aparecer, e as perspectivas
expressões que também poderiam ser outras, porque, como eu referi na sessão de ontem, há vários modos de ver. E está aqui eu vou dar alguns números triangulares. Isto foram algumas, desculpem, eu esqueci de dizer, que foram algumas das abordagens que os meus futuros professores fizeram numa aula. Está aqui outra tarefa muito interessante, que não sei se conhecem, que é com palitos construir quadrados, 5 quadrados. 5 quadrados. E o interessante é que eu vou mostrar o que é que apareceu mais comum. Foi isto. Que são os pentaminós. Não sei se costumam trabalhar com os pentaminós. Nós trabalhamos muito na geometria a teoria de Van Til. Não sei se estão familiarizados com a teoria de Van Til. E o Van Til diz uma coisa que me apaixonou, não só para a geometria, mas para a parte numérica. É que muitas vezes os alunos fazem, não fazem, não é porque não têm o tal desenvolvimento cognitivo que Piaget dizia. Não fazem porque o professor, na sua instrução, tem rotinas, como todos, temos que ter rotinas. Temos que fazer coisas mecanizadas porque não podemos estar a pensar em tudo. E muitas vezes a gente faz as coisas sempre no mesmo modo. Não é? E os alunos não têm oportunidade de ver as coisas de outro modo. E, portanto, ele diz que tem que se meter o mal na massa. Nós dizemos que é cortar, dobrar, mexer, para os miúdos verem as coisas de modos diferentes. É por isso que os materiais são um bom recurso a ter na aula. Sejam também recursos tecnológicos, obrigam o aluno a ver as coisas de outro modo. E, portanto, os alunos pensaram, a maior parte deles pensou assim. Não viu, portanto, pensou que tinham que ser quadradinhos iguais, não pensou de outra maneira. Poucos alunos viram estas construções. Outras hipóteses, porque não dizia o tamanho dos quadrados. Não dizia o tamanho dos quadrados. E poucos viram estas. Sobretudo as 3 dimensões. Um cubo sem tampa tem 5 quadrados. E, portanto, eu acho que esta é um tipo de tarefa que proporciona uma discussão muito boa a questão da orientação espacial. Tenho aqui outra mais tradicional, que é formular um problema. É o que alguns autores consideram formular com base numa expressão, algo que é estático, que é dado, que é o 3 vezes 5 mais 2, é aceitando os dados. Está aqui, pode ser isto, pode ser uma imagem, pode ser outra coisa qualquer. E os alunos têm que inventar uma expressão que encaixe naquela expressão. E o que é que a gente viu? Foram muito pouco criativos neste tipo de tarefa. As hipóteses que apareceram foram todas muito parecidas. A Luísa foi à pastelaria, comprei os caixas com 5 natas, que é um bolo típico, cada uma e 2 bolas de Berlim. Quantas bolas comprou a Luísa? Desculpa. Portanto, variou os bolos, eram jogos, eram bolas, era dinheiro, mas a estrutura do problema era muito semelhante. Apareceram estas um pouquinho diferentes. Aquela ali, tínhamos trabalhado padrões e houve apenas uma aluna que viu que a expressão que foi dada, que se podia ser por aquela 3 vezes 5, que é o retângulo, mais as 2 cruzinhas que estão em cada uma das pontas. Aqui é um problema também de tradução normal, mas que é mais elaborado. É mais elaborado no texto e que mostra, pelo menos, alguma mais criatividade na roupagem que vão ao documento. Outro exemplo, virar também para a geometria. Portanto, são dados 2 quadrados que se intersecam pelos seus pontos médios. E a ideia era completamente aberta. Eles tiveram 2 hipóteses, que era, mesmo na figura, construir um novo problema, ou então modificar algumas daquelas condições que é dadas na figura. Eles estão cortados pelo meio, mas podiam não ser intersectados pelos pontos médios.
Portanto, e apareceram aqui também duas resoluções, uma mais tradicional, que é calcular o perímetro do quadrado mais pequenino, esta aqui que já mete conceitos mais de proporcionalidade e que é um raciocínio mais um pouco elaborado. Também gostaria de mostrar aqui outro aspecto que eu penso que está também ligado com algumas das coisas que foram ditas até hoje de manhã e que é um projeto que tivemos durante algum tempo na minha escola, que se chamava-se A Matemática e a Cidade, e que foi numa tentativa de cativar os nossos alunos. Eu sei que a matemática tem muito do suor, tem muito de esforço, mas se possível a gente arranjar motivos para cativar os nossos alunos, eu acho que o devemos fazer. Já foi aqui dito que não se pode só pôr tarefas ligadas à realidade e ao cotidiano, mas também porque é que nós devemos de pôr. E então surgiu esta ideia, que foi conhecer melhor a cidade onde vivíamos. E então os nossos alunos da formação inicial tiveram que pegar numa máquina fotográfica e percorrer a cidade. Distribuíram-se por temas: jardins, edifícios, placas de estacionamento, pontes, telhados, etc., janelas, pavimentos, trajes regionais, ouro, etc., e tiveram que fazer uma recolha daquilo que identificaram de melhor e, a partir dessas imagens, construir situações, problemas para os alunos, de acordo com o nível que estavam. Além disso, também permitiu fazer uma ligação arquitetónica e histórica da cidade onde se vive, que muitas vezes a gente passa despercebido, nem a conhece. Está aqui um dos temas, que eram os bordados. Viana do Castelo tem uma riqueza muito grande etnográfica em relação aos bordados e, portanto, tiveram que fazer um levantamento, uma pequena introdução histórica do tema e depois tiveram que escolher um dos elementos e fazer uma tarefa. Há aqui um exemplo, a partir de uma toalha, eles construíram esta tarefa, que é observar a terra. A toalha é um processo que as bordadeiras utilizam. Elas dobram a toalha e só bordam uma vez. E, portanto, há aqui um raciocínio que se tem que pensar, que é como é que é de pôr o papel químico, não é? E, portanto, foi uma das tarefas que eles elaboraram. Outro tema foi o ferro forjado. E, portanto, eles também tiveram que fazer um levantamento de fotografias onde aparecesse o ferro. Fizeram uma pequenina história sobre o ferro forjado e cá está um portão que até é de uma escola do primeiro ciclo, em que eles analisaram que tinha algum pequeno padrão, 1, 2, aquelas componentes e a partir daqui uma coisa simples, mas que lhes deu muito prazer. Outra que foi os jardins, aqui mais virada a parte da geometria, ver a figura, classificar a figura, que figura é aquela, e depois ter aqui algumas questões que se podem. Portanto, isto são tipos de tarefas que podem ser elaboradas conforme o conhecimento de cada um, de quem está. Mais uma, o ouro. Eu não sei como é que estou a ver. Então eu vou avançar. Está aqui outro que gosto muito, outro que também há aqui uma predominância dos padrões, porque eles são aqueles que aparecem na verdade mais, e também era a temática que a gente tinha estado a trabalhar. Janelas, uma janela, portanto, com base naquela janela, que eu acho muito bonita, geometricamente bonita, e que tem vários elementos, proporciona uma riqueza muito grande. Porquê? Porque formular problemas não é só inventá-lo, eles têm que saber também resolvê-lo, porque eles, se não souberem, não tiverem conhecimentos matemáticos, eu não consigo formulá-los. Ou então formulo, mas está errado, não faz sentido, não há formulação. Este foi outro tipo de trabalho, aqui foi-lhes dado, este foi um novo projeto, foi-lhes dado as imagens, aqui foi arte, eram painéis com pinturas,
outros painéis com monumentos, outros painéis com pavimentações, outros com natureza, e a partir desses painéis eles tinham que escolher. Aqui já foi fornecida a tarefa, as imagens, não foi a folha que eles fizeram. E temos aqui um que escolheram aquela falso coral e fizeram um problema de padrões de repetição. Isto foi durante a formação inicial, mas eu tenho o privilégio de poder trabalhar com a formação inicial e com a formação contínua. E isto acho que há uma dualidade que é muito produtiva na minha perspectiva, porque trabalhar com futuros professores não é a mesma coisa que trabalhar com professores. Eles têm a realidade e, portanto, veem as coisas de outro modo. E, portanto, há aqui uma complementariedade que ajuda a passar de um para o outro, e acho que há um enriquecimento, sobretudo meu pessoal, e que eu posso passar isso para os meus alunos. Esta também foi uma proposta que foi passada numa sessão de formação, no tal programa que eu falei de formação contínua, e em que, ali é na sessão em que a professora está a passar, e aqui é uma que ela está a trabalhar com os seus próprios alunos. Trouxe aqui apenas uma, que é muito interessante. Isto é um edifício que fica em frente à minha escola e que é um hotel. É um hotel. E uma professora que pegou na máquina, e também lhes foi proporcionado o desafio de procurar alguma coisa que lhe proporcionasse fazer um problema, e ela fez este, que está aqui um registro para alunos do primeiro ano, portanto 6 anos, 7 anos. Aqui está a resolução. Os miúdos tinham que saber em que lado ficava o sétimo andar. Não nos esquecemos que estamos a trabalhar com meninos muito pequeninos. Eu já tenho aqui conceitos de par, de ímpar, e um pouco de generalização quando se lhe pede para o décimo andar. Outra experiência que também foi feita agora com os estudantes do ensino básico, que foi dentro deste projeto também passar pela cidade. Tinha um roteiro com tarefas e outras teriam de ser eles que também tinham uma máquina fotográfica. Está aqui uma miúda com uma máquina e que tinham que escolher um elemento que os suscitasse de qualquer maneira e que seria depois trabalhado matematicamente na aula. Aqui são algumas tarefas que eles estão a resolver. Aqui estão a olhar para uma janela, eu já não me lembro muito bem o que é que era. Aqui 2 miúdos, eles olharam, aquele ar contemplativo. Ali tinha-se-lhes pedido que descobrissem processos, por exemplo, descobrir o comprimento de um chafariz. Aqui também estão a ver um sinal de trânsito que tinha algumas tarefas. Ali também no jardim, e esta miúda, o desafio era como é que ela poderia calcular a altura daquele prédio. Portanto, ela está a pensar como é que vai fazer. Aqui estas estão a ver calculados, a tentar, a ver quantas vezes é que vai ter a árvore no edifício. E depois vinham para a sala de aula e estão aqui a ver aquele miúdo está a explicar aos colegas as suas ideias e o que é que ele retirou matematicamente. Ainda no outro dia, numa sessão dada aí, falavam de uns congressos matemáticos. Eu acho que os congressos matemáticos é uma boa oportunidade para pôr os alunos a expor as suas ideias e a explicar de uma forma criteriosa também as suas tarefas. Isto vai acabar. Eu penso que a grande finalidade dos professores é que os seus alunos desenvolvam cada vez mais uma aptidão matemática e que lhes permita resolver a diversidade de problemas com que são confrontados dentro e fora da sala de aula. Penso que ainda continua em aberto a discussão de qual o melhor modo de apoiar e promover a aprendizagem dos alunos e o desenvolvimento dos conhecimentos e das capacidades matemáticas. Defendemos que uma abordagem através da resolução de tarefas desafiantes em contextos diversificados, como seja, por exemplo, o meio que rodeia o estudante, e em particular também as tarefas com padrões, surgindo de forma natural e realista, podem dar um contributo positivo
para o desenvolvimento da aptidão matemática dos alunos. Do mesmo modo, a criatividade aparece como tema emergente em educação matemática, pelo menos em Portugal não há trabalhos a nível da educação matemática, há a nível da psicologia, mas da matemática não há. Tem fortes ligações à resolução de problemas e, portanto, pode ser um contributo e um caminho a redescobrir. Acho que ainda temos que continuar esta discussão do que é um problema. Ainda acho que ainda não é consensual. Este conceito mais alargado e que ainda há alguma discussão em aberto, assim como a própria avaliação e resolução de problemas. A avaliação é sempre um caso muito complexo e não é por acaso que durante estes dias a gente não ouviu falar explicitamente como é que avaliamos a relação. Bem, não vai falar? A avaliação é um tema muito quente e eu acho que se tem que trabalhar. Por outro lado, eu penso que tem que se pensar muito bem o que pensar a formação inicial de professores. Quer seja inicial e contínua, e de que modo é que a gente pode dotar e promover nestes professores ou dotá-los com os conhecimentos matemáticos e didáticos. Não só para ensinar matemática, mas nesta perspectiva de uma matemática criativa. Eu penso que só assim eu acho que se poderão resolver mais problemas dentro desta perspectiva. Eu tenho aqui um texto, mas eu antes queria acabar. E acabava com estas três ideias, que ao fim e ao cabo foram as três grandes áreas que eu bati aqui. Foram as tarefas, a sala de aula e a formação de professores. As tarefas, como eu referi ao longo destas apresentações, eu acho que são um ponto de partida. É os pontos de partida e os conteúdos matemáticos devem surgir a partir destas situações de natureza, que sejam elas problemas, mas problemas no seu sentido mais abrangente, que sejam desafiantes e matematicamente ricas. Eu acho que tem que ser, não é só desafiante, é ser matematicamente ricas. Se possível, diversificá-las e propor cadeias de tarefas. Presentemente, em Portugal, estamos a trabalhar aquilo que se chama cadeias de tarefas. Não dá tarefas soltas, mas elas terem um encadeamento que conduzam a algo que seja matematicamente interessante. Acho que, eu acredito que ninguém pode ensinar a resolver problemas se não souber resolver problemas. E para saber resolver problemas, temos que seguir muito de perto ou com alguma adaptação aquilo que o Paulo nos deixou. Temos que saber ler o problema, temos que saber interpretá-lo, temos que saber utilizar estratégias. Essa é a minha ideia. Podemos ir avançar, mas sem essas competências básicas eu acho que não se pode evoluir muito. Depois temos a sala de aula. A sala de aula, a aula de matemática. Este tipo de tarefas não faz sentido na aula tradicional. E não podemos misturar um pouco as coisas, porque senão não saem as coisas bem feitas. Então mais vale ser um bom professor tradicional do que um professor com alguns piquinhos de inovação e depois as coisas não jogam muito certo ou ficam um pouco partidas. É importante o questionamento. Nós temos que questionar constantemente o aluno e nós próprios. Mesmo quando a gente faz, eu tenho observado em aulas, por exemplo, o professor pergunta quanto é que são 9 mais 11? E o aluno diz, são 15. Está errado. 9 mais 11, pergunta o outro. São 17. Também está errado. 9 mais 11. É 20. Pronto, está muito bem. Pronto, e passa para o outro. Ora, eu acho que isto não pode acontecer. 9 mais 11 é 20. E porquê é que é 20? Como é que tu fizeste? Eu fiz 9 e 9 são 18. Tirei 2, 11, dá 20. Não, eu fiz 11 e 11 são 22, menos 2 são 18. Eu fiz 10, tirei 1, desculpa, pus o 11 em 10, portanto, 10 mais 1, os amigos do 10, como a gente sabe. Ora, eu acho que isto é que é importante, por questionar e o porquê. Diversificar o trabalho e outra coisa muito importante que eu acho é fazer síntese, porque se fala muito em discussões na sala de aula. E nós falamos muita coisa importante, muita coisa que é acessória. E se não fazemos a síntese, a aula fica um pouco perdida.
está um pouco perdida e, sobretudo, os miúdos muito mais pequenos. E, por fim, a formação de professores. Eu penso que não se faz mudanças por decreto, não é? Não é eu pôr um programa muito bom ou não se faz. Tem que haver um acompanhamento dos professores e tem que também haver vontade de mudar. Haver vontade de mudar e de querer aprender. Penso que a resolução de problemas não entrou com muita força nas nossas aulas, porque aqui de manhã falou-se um pouco nessa questão. É que os professores tiveram sempre, iam para a sala de aula e tinham sempre a certeza de tudo. Eram eles o do tempo todo saber e nunca eram confrontados com situações que não sabiam. Uma resolução de problemas, sejam eles fechados ou abertos, eles podem ser confrontados no imediato com situações menos confortáveis. E eles têm que dar o feedback de imediato ao aluno. Eles não podem dizer, eu vou esperar amanhã que diga a resposta. Ele tem que saber, isso obriga que o professor tenha um conhecimento matemático muito forte e, além disso, um conhecimento didático para saber até que ponto é que pode ajudar o aluno. E eu penso que isso não entrou muito, está a começar a entrar nas nossas escolas, porque as mentalidades custam a mudar e, portanto, são processos que são lentos. E, de qualquer modo, eu, para acabar, gostava de dizer que o que temos que fazer, na minha perspectiva, é despertar em todos os alunos o interesse, sobretudo a dúvida e a curiosidade. Eu acho que isto é o que nos falta. Temos que ter sempre curiosidade de saber mais e nunca nos acomodar com o que está certo. E, se possível, mostrar que a matemática também é bonita. Tem beleza, a matemática é bela. E se me dão licença, como é a última oportunidade de falar, ao fim destas 3 longas sessões, eu gostava de agradecer uma vez mais o convite que foi formulado, particularmente pela Dona Lourdes. Foi para mim um privilégio partilhar as ideias que eu estou tendo e desenvolvendo na minha instituição e ouvir tantas vozes diferentes sobre a resolução de problemas e o trabalho. Isto só mostra que, afinal, a resolução dos problemas está viva e, como dizia uma colega hoje de manhã, é uma temática sem volta. Muito obrigada.